Mas olha, estava tardando, hein? Mas o Irã já deu o tom aí. Se os navios que estão parados no porto de Paranaguá não forem liberados, né? Desde junho estão lá parados, olha o prejuízo. O Irã pode cortar as importações de milho, soja e de carne do Brasil. É muito significativo esse comércio, Thaís? De milho, sim, eles são os maiores compradores de milho do Brasil, né? Ficam ali, acho que cerca de 20% da carga de milho sozinhos. Zé Paulo, assim, eles são mais significativos, eles não são tão grandes quanto o comércio com os Estados Unidos, por exemplo, mas eles são um mercado importante para o Brasil. Essa briga é uma briga que o Brasil é peixe muito pequeno, é uma briga de tubarão. E o Brasil é peixe muito pequeno. São escolhas complicadas que o Brasil vai ter que fazer. Tubarão contra lambari? Tubarão contra lambari. Então, e o Brasil estufando o peito, né? O lambarizinho estufando o peito. Eu não sei. Não sei se está... Quem é que está fazendo, se está acontecendo e quem está fazendo o cálculo de custo e benefício das decisões que estão sendo tomadas. Agora, que é um absurdo né? Quer dizer, os navios chegam aqui transportando ureia, né, que o Brasil importou, e aí não pode ir embora porque, com medo dos Estados Unidos, da retaliação dos Estados Unidos, com essa subserviência toda, o Brasil se nega a encher os tanques desses dois cargueiros que não podem, assim, voltar para o seu país de origem, que é o Irã. É um absurdo. E mais importante até do que é muito importante, sem dúvida alguma, o volume de dinheiro e as relações comerciais que o Brasil estabeleceu com o Irã, especialmente no setor agrícola, é o sinal que o Brasil emite para o mundo, né? De que a partir de agora, se os Estados Unidos fizerem assim, nós concordamos, né? O que for de interesse dos Estados Unidos, imediatamente é de nosso interesse também. O que não for de interesse deles, imediatamente também deixa de ser nosso interesse. Então, nós passamos a ser vistos. Esse é um sinal, acho o mais evidente deles, que nós emitimos para o mundo, de que agora funciona assim. O que bateu lá, bate aqui. O que não bater lá, não bate aqui. Então, e aí ontem eu lembrava, né, os nomes de embaixadores, né, significativos do Brasil, e um deles do Juracy Magalhães, político da Bahia, né? E ele ficou famoso exatamente por essa frase, hein? Com outras palavras, você disse agora. Ele disse que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, né? O que foi amplamente criticado aqui no país, né? Nem sempre o que é bom, né? Ou na maioria das vezes, ou quase nunca o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aí entra uma outra frase famosa, né, Thaís? Que é do John Foster Dulles, né? Que foi secretário de Estado norte-americano. Os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Isso, tem parceiros, mas business is business, né? Amigos à parte, né? Tem muita coisa envolvida nessa história aí do navio, até mesmo a situação da tripulação, né? Que tá lá presa no navio. Eles não podem descer do navio, porque não tem, eles viriam para descarregar a ureia, carregar com milho. Mas eles não entram no Brasil, né? Eles não têm entrada no Brasil. Não tem entrada, eles estão lá no navio, né? Parados, lá tem essa questão humanitária também. Quase 2 meses. Quase 2 meses lá dentro do navio, sem saber o que vai acontecer. Esse capítulo das nossas relações exteriores, nós estamos aqui no calor dos acontecimentos, com esses acordos que estão sendo firmados e também com declarações que têm nos afastado de alguns parceiros, né? Por conta muito dessa proximidade com os Estados Unidos. Aliás, em algum ponto, apenas no discurso, né? Aquela história da embaixada brasileira lá de Israel, nunca mais ninguém falou nada sobre o assunto, né? E causou também um movimento aí no cenário internacional da presença brasileira. O ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho para o presidente da República, vem mudando, né, a forma como o Brasil está se comportando no cenário mundial, né? Perdendo a sua autonomia em alguns casos. Eu fiz a ressalva aqui na segunda-feira porque eu estava achando estranho, achei que tinha algum benefício que os Estados Unidos pudessem dar num novo tipo de relação com o Brasil. Alguns especialistas alertavam para isso, mas isso não se confirmou. É mesmo um desejo de submissão ao povo norte-americano. Conceitual, né? É uma coisa conceitual, ideológica. Totalmente ideológica, Rafael. Não há nenhuma contrapartida, né, para você tomar uma medida grave dessa
de prejudicar uma tripulação e de prejudicar o agronegócio brasileiro no fim das foi o que eu contas, falei. né? Quem é que está fazendo a conta do custo e do benefício disso, né? O custo político, benefício geopolítico, o custo humanitário, o custo para o agronegócio, o benefício para o agronegócio. Quer dizer, quem é que está fazendo essa conta? São 2 bilhões de dólares por ano a estimativa, né, de prejuízo se o Irã vier a deixar romper de compra de milho, soja e tem mais um. Eu não lembro qual que é a outra commodity aí. Carne, exatamente. E você pensa assim, bom, num negócio, numa balança comercial de 50 bilhões de dólares, ou numa pauta de exportações de 100 e tantos bilhões de dólares, você fala, bom, parece pouco. Tudo bem, mas 2 bilhões, vai tirando 2 bilhões, e aí depois a gente já comprou briga com os árabes por causa da história da embaixada, que eles são os maiores compradores de carne halal no Brasil. Olhou torto para a China. Já olhou torto para a China, que quer comprar tudo aqui, enfim. Precisa ter cuidado, porque uma coisa é a gente ter o mesmo problema que os Estados Unidos, só que eles são muito ricos e a gente é muito pobre. Pois é, para fechar então esse bloco, eu uso aqui um trocadilho infame, viu, Thaís? Thaís, Rafael e Pedro. De grão em grão é que a galinha enche o papo, já que estamos falando de milho Você tem e razão. soja aí.